Olá, hoje iremos falar para vocês sobre jeca no plantão, uma abordagem prática, rápida e segura no pronto atendimento. Como que nós vamos reconhecer a gravidade? Como que nós vamos hidratar e quando iremos hidratar esse paciente? Quando iremos pensar num paciente de reta, que é um paciente que eu vou dar uma alta segura ou não, quando é um paciente que tem alguma gravidade, um paciente de curva, que eu vou pensar numa internação, e se eu vou usar antibiótico, qual antibiótico eu vou usar e quando eu vou usar. Vamos começar falando o que é jeca. Lembrar que jeca é um processo inflamatório, né, uma síndrome inflamatória do trato digestivo, que ele pode ser de origem viral, bacteriana ou parasitária, levando com sintomas. O principal, a diarreia aguda, porém também pode apresentar náusea, vômito, dor abdominal, entre outros sintomas. O que eu vou esperar? Na grande maioria das vezes é uma doença autolimitada, duração menor que 14 dias, que se resolve espontaneamente com suporte adequado. Então lembrar que na gastroenterite, na jeca, na grande maioria das vezes o meu tratamento vai ser tratamento de suporte. Qual que é a principal complicação nos pacientes com jeca? Lembrar sempre da desidratação e lembrar sempre dos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente distúrbio do potássio, principalmente distúrbio do sódio, mas o mais comum é do potássio e acaba sendo mais grave também. Na grande maioria das vezes, conforme a gente falou, aproximadamente 98% dos casos é de origem viral. Então isso vocês têm que ter em mente que a grande maioria, quase que a totalidade, é de origem viral. Os outros 2% ali, de 2 a 5% que sobra, são bacterianos, que são muito menos frequentes, porém muito mais graves. Então a gente precisa saber diferenciar para saber tratar de maneira correta. Lembrar sempre que o quadro clínico, para a gente conseguir diferenciar, no viral é um padrão que a gente chama de padrão secretor, não inflamatório. Então o que você vai ter? Uma diarreia aquosa, sem sangue, febre baixa ou ausente, vômito, vai estar bem frequente o vômito, então além da diarreia você tem muito vômito, uma dor abdominal leve na grande maioria das vezes e início rápido, curso curto. Então 3 a 5 dias ela já se resolve por si só. Então lembrar sempre que eu não vou ter sangue nem muco. E na inflamatória? E na bacteriana, né, que a gente fala que é o padrão inflamatório, o padrão invasivo, eu vou ter sangue ou né, muco nas fezes. A febre geralmente é muito mais alta. Eu tenho uma dor abdominal importante, uma dor que muitas vezes é incapacitante. Eu vou ter tenesmo e vou ter um maior risco de complicação. Eu vou lembrar, vocês vão ter que ter em mente que esse paciente que tem esse padrão invasivo, que tem esse padrão inflamatório, é um paciente que eu preciso ter uma avaliação muito mais criteriosa e eu vou considerar antibiótico. Aqui eu estou deixando bem claro, é considerar, não é dar antibiótico para todo mundo que tem um padrão invasivo, um padrão inflamatório. Quais são os meus sinais de alerta? Quais são as minhas red flags no paciente com gastroenterite? Primeiro, hemodinâmica. Eu preciso avaliar a hemodinâmica desse paciente. Se tiver qualquer alteração hemodinâmica, eu vou ter que agir de maneira rápida. Eu vou ter que agir de maneira veloz com esse paciente. Se esse paciente tem fezes com sangue, possivelmente eu estou diante de uma etiologia bacteriana. Isso aumenta meu risco de ter que usar antibiótico ou aumenta meu risco até mesmo de ter que internar esse paciente. Como que está o nível de consciência desse paciente? Lembrar que a alteração do sensório, ele me indica gravidade por 2 motivos. Será que essa diminuição do sensório é porque o paciente está séptico? É uma infecção que está piorando o sensório dele? Ou não? Será que é porque o paciente está desidratado, que teve algum distúrbio hidroeletrolítico que fez alterar o nível de consciência dele? Eu vou sempre pesquisar o ligúria. Muitas das vezes, o familiar de paciente idoso chega para você falando: doutor, meu pai está com diarreia há 3 dias e hoje eu notei que não troquei a fralda dele, ele não fez xixi. Ou eu não consigo ver porque ele está tendo muita diarreia, toda vez que eu vou trocar a fralda dele para pensar em urina, ele não urinou. Então eu não sei se está indo junto com as fezes, eu não sei se ele não está urinando realmente, então eu preciso estar muito atento, porque esse paciente vai merecer uma função renal, esse paciente vai merecer uma avaliação mais detalhada. Por quê? Será que ele não está fazendo uma ira pré-renal? Será que esse paciente não está com algum distúrbio renal propriamente dito, por isso que ele está
ficando oligúrico, então eu preciso fazer uma avaliação mais criteriosa. E lembrar sempre das populações especiais. Idoso, eu sempre vou ter um olhar diferenciado, lactente, criança um pouco maior, paciente oncológico, paciente HIV positivo, exige um limiar mais baixo para a internação. Então, esses pacientes, se eu ficar na dúvida ou esse paciente tem algum sinal de gravidade um pouco mais aflorado, eu já vou indicar uma internação para ele mais precoce do que um paciente previamente rígido. Lembrar que o plantonista ele não precisa descobrir o agente, precisa reconhecer a gravidade.